Muito bem, nós estamos iniciando mais um momento em que nós queremos meditar na Palavra de Deus, e eu quero convidar todos vocês para estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Sempre lembrando a todos nós que a Bíblia é a Palavra de Deus, né? Então é através da Bíblia que nós tiramos os ensinamentos para as nossas vidas. E o tema que eu quero abordar hoje é exemplo de mãe presente. Exemplo de mãe presente. Eu creio mais do que nunca, nos dias de hoje, esse tema ele é muito atual, visto as circunstâncias que a nossa sociedade enfrenta. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, avaliando este tema, exemplo de mãe presente. Vamos ler o texto, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher, o nome dessa mulher Joquebede, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então, eu estou lendo o versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Muito bem, este é o texto que nós lemos na nossa tradução da Bíblia, versão atualizada. Eu gostaria de ler esse mesmo texto numa outra tradução, ajudando a todos a conhecer algumas palavras que foram traduzidas de outra forma. Diz: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o Egito e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos
e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Eu quero, nesta data, onde nós lembramos do dia chamado Dia das Mães, nós vamos homenagear as mães neste dia, contando a história de uma mãe exemplar da Bíblia, que foi a mãe de Moisés. Há um ditado que diz assim: por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. E é verdade. Moisés é conhecido em todo o mundo e, embora sua mãe não seja lembrada muitas vezes nem pelo nome, certamente ela foi importante para a sua formação, ao ponto de chegar a ser esse grande homem que nós fazemos referência nas Escrituras Sagradas. A filha de Faraó, princesa do Egito, certamente era também uma grande mulher que Deus usou para influenciar a formação de Moisés. E com isso nós aprendemos que existem mães de todo tipo, mesmo sendo ou não biológica, desde que sejam do coração. O faraó temia uma revolta por parte do povo de Israel, que morava no Egito, desde a fome que teve no tempo em que José era o governador do Egito. Como o povo de Israel estava crescendo muito, Faraó mandou as parteiras matarem as crianças. Elas temeram a Deus e não fizeram isso. Mesmo assim, o faraó mandou matar todos os bebês do sexo masculino, jogando-os no rio Nilo para que morressem afogados. Deus, em sua soberana vontade, ele tinha um plano para a vida de Moisés e para salvar o seu povo do Egito. Onde esta criança poderia ser educada e protegida destes perigos? Na casa do próprio faraó. Muito interessante esta maneira gloriosa de Deus governar e dirigir a história da humanidade. A filha de Faraó pagou o salário da mãe de Moisés para criar o seu próprio filho. Prestem bem atenção no versículo 9. Sendo assim, como uma espécie, entre aspas, uma ironia divina, o Salvador do povo de Deus foi criado pelo inimigo. Que coisa! Com isso aprendemos que os inimigos se levantam contra nós, não podem nos atingir sem a permissão de Deus. E aqui fica uma lição prática para os dias de hoje, para nós não temermos, mesmo que a gente esteja diante de situações complexas, terríveis, nós não devemos temer, porque Deus está acima
de qualquer situação que nós enxergamos ou não enxergamos. A mãe de Moisés, ela se chamava Joquebede. Êxodo capítulo 6, versículo 20 diz assim: Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. No outro texto, registrado no livro de Números, capítulo 26, versículo 59, a mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Sabemos que mesmo Moisés, sendo forçadamente adotado pela filha do faraó, Joquebede encontrou uma maneira de manter contato com seu filho e ensinar a ele os princípios de Deus. O que uma mãe é capaz de fazer por seu filho? Uma pergunta para todos nós. Vamos refletir no exemplo de Joquebede e aprender algumas virtudes das mães. Eu tenho aqui algumas lições que eu quero dividir com vocês nesta oportunidade. A primeira lição, há uma palavra que a gente gosta de pronunciar, que é uma palavra que, aliás, todos deveriam refletir mais nessa palavra. É a palavra que chama-se coragem. Coragem. O versículo 2 e o versículo 3, eu estou tirando do versículo 2 e do versículo 3 a palavra coragem. Ela sabia, esta mãe, ela sabia que não tem como esconder uma criança por muito tempo. Então, ela resolveu agir, ela correu risco. Joquebede teve coragem para esconder a criança, sabendo que os soldados estavam atrás em busca dos bebês do sexo masculino. Colocar aquele bebê ali no rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar, ir ao rio na hora que a filha de Faraó fosse tomar o seu banho. Quando a princesa fosse tomar banho, ninguém podia estar perto dela, a não ser as donzelas que eram as suas criadas. Mesmo assim, Joquebede teve coragem de ir até lá para levar o bebê recém-nascido. Enfrentar a filha do faraó. Quando chamou Joquebede para amamentar a criança, ela poderia descobrir seu plano e tudo acabar, mas ela preferiu correr o risco, esta mãe. Quantas mães têm coragem de fazer coisas nunca pensadas antes? Uma mãe consegue forças para fazer o máximo por um filho e sendo capaz de se doar totalmente por este filho. Com certeza, essa coragem que vem de Deus, Joquebede, a mãe de Moisés, devia orar por seu filho e dedicar a sua vida para que Deus cumprisse nele o seu propósito. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Deus tem um propósito na vida do filho de todas as mães. Mãe é um exemplo de coragem. Primeira lição: coragem. Coragem para se doar, coragem para estar presente, coragem para ajudar, coragem para buscar solução quando elas não são vistas a olho nu. Nós não enxergamos a solução, mas elas aparecem quando nós temos coragem. Uma segunda lição nesse texto importante para nós no dia de hoje é a criatividade. Nós enxergamos do versículo 4 até o versículo 7, nós enxergamos uma criatividade
desta mãe. Esta mulher teve criatividade. Uma das características muito importante para as mães nos dias de hoje é ter criatividade para educar o seu filho. Nós sabemos que os tempos são outros, mas nós podemos pedir ao Deus Todo-Poderoso a criatividade, e esta mulher teve criatividade. Outra qualidade de Joquebede foi a criatividade para fazer o cesto de junco, vedando suas brechas, conseguir os materiais próprios para isto, betume e piche, que não deviam ser fáceis de arranjar. Ela deu um jeito e conseguiu o material. Colocar no carriçal, que são os matos da beirada do rio, ou seja, o lugar certo para não deixar aquele cesto afundar. Mandar a irmã vigiar. Miriam era o nome da irmã de Moisés, e ela ficou vigiando para a mãe, que certamente não aguentava olhar a cena. Eu estou aqui imaginando, que Joquebede, a mãe de Moisés, ela poderia sofrer muito vendo o filho se distanciando dela. E então Miriam, ela pensa em Miriam poderia então fazer esse trabalho, e Miriam então ajuda a sua mãe, para a mãe que certamente não aguentaria olhar a cena. Isso garantiria, Miriam olhando, que nada daria errado. Ou seja, tudo pensado, tudo analisado, uma reflexão, uma criatividade da parte desta mãe. Na hora do banho da filha de Faraó, colocou o cesto com a criança, de maneira que a correnteza, ela analisou até a correnteza, que a correnteza levasse aquele cesto até a princesa e chegasse até ela no momento certo. Irmãos, que bênção, que coisa boa essa uma mãe presente, o exemplo de uma mãe presente que nós estamos falando. Mandar Miriam oferecer ajuda, como quem não sabia de nada. A menina ofereceu arranjar uma mulher para amamentar o bebê. Lá aparece Miriam e diz para aquela princesa de que ela poderia conseguir alguém para cuidar do bebê. As mães são criativas no sustento de sua família, criando formas de manter seus filhos com o que têm. Sempre as mães dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. Nós sabemos na história momentos de dificuldade nossa. Estou falando agora não exatamente no texto, mas na situação natural nossa de sobrevivência. Um filho com fome, a mãe não tem recurso, mas ela pega lá um fubá e ela coloca em água e mexe e dá para o seu filho comer, e ela está sempre criando formas de preparar um alimento, juntar coisas para que no seu lar possa ter o suprimento. O Espírito Santo de Deus, ele dá capacidade às mães para criar soluções para a família. Joquebede era uma mulher de oração, por isso totalmente iluminada por Deus. Mãe é um exemplo de criatividade. Louvado seja Deus pela vida de todas as mães que sabem ter criatividade para conduzir bem a sua família. Uma terceira e última lição, eu não quero demorar, uma terceira e última lição. A primeira lição, eu creio que vocês já se recordam, foi coragem. Guardem bem, coragem, guarde essa palavra, coragem. Aliás, essa palavra, mais do que nunca, ela é necessária para os dias de hoje, tanto para as mães, como para toda a sociedade. Nós precisamos de ter coragem. Este é o momento. E temos também que ter criatividade. Este é o momento também para nós sermos pessoas criativas, Hoje
nossos irmãos estão pensando em como oferecer uma lembrancinha para as irmãs, gostaríamos que fosse elaborado um trabalho mais planejado, mas alguma criatividade de ontem para hoje já está sendo desenvolvida. Louvado seja Deus, né? E por último, a última lição nesse exemplo, de mãe, um exemplo de uma mãe presente, é a determinação. Muitas coisas elas não acontecem em nossas vidas porque não há determinação. Não há. Em nossa igreja nós temos visto milagres após milagres acontecendo, e eu peço que depois no particular vocês me procurem saber, quantos milagres, porque tem havido determinação. O versículo número 10, ele mostra para nós esta determinação. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Determinação. Veja bem, olha que interessante esta determinação. Do início ao fim. Joquebede, esta mulher, esta mãe, ela determinou o quê? Não deixaria o seu filho morrer, pois sabia que ele era escolhido por Deus, e por isso teve coragem e criatividade, cuidando do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta. Ela não temeu, porque ela confiava na proteção de Deus. Nós temos que puxar esta lição desse texto para nós: confiar na proteção de Deus. É importante nós lembrarmos, mesmo nesses dias difíceis, lembrarmos de que a vida e a morte pertencem a Deus. Ninguém, ele pode pegar a doença mais terrível, mas ele só vai partir se for a permissão, o desejo, o plano de Deus. Nós temos que ter isso como algo maior do que a nossa natureza reage. Cuidando do menino, veja bem, mesmo correndo o risco de ser descoberta, ela não temeu, porque confiava na proteção de Deus, entregando para a princesa, sabendo que seria criado com o melhor, e que Deus tinha um propósito para ele. Ela não hesitou em entregar o menino. Ela entregou o menino, porque entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para preparar Moisés para liderar o povo de Deus. Mesmo quando nós nos separamos de alguém, por circunstâncias que a gente não consegue controlar, nós devemos acreditar que há um plano de Deus, há um propósito de Deus, e isso vai trazer paz ao nosso coração. Toda mãe tem essa determinação, capaz de vencer tudo para abençoar seus filhos, e é esta garra, é esta firmeza, faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Joquebede, esta mãe, foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que aprendeu a perseverar quando então estava lá no deserto. Ele aprendeu a ser um homem perseverante, porque ele foi criado de uma maneira assim. Mãe é também um exemplo de determinação. Vamos aprender com o exemplo das mães. Eu quero terminar dizendo assim: essa mulher, que é para muitos desconhecida na Bíblia, poucos falam desta mulher Joquebede, é um grande exemplo e deixou a sua marca, não em seu nome, mas em seu filho Moisés. Quando nós pensarmos em Moisés, nós temos que pensar em Joquebede.
Do mesmo modo, todas as mães deixam a sua marca em seus filhos, formando seu caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. Mãe é um exemplo de coragem, criatividade e determinação. Seja que as mães dos dias de hoje sejam mães presentes, para que através da vida delas seus filhos vejam o exemplo para se viver neste mundo tão hostil e tão difícil. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Que Deus seja louvado. Amém.